Olá, queridos, a paz de Cristo seja com todos vocês e seus familiares. Prazer renovado em Deus, podemos retomar, né, as gravações das nossas reflexões. E motivo de força maior, nós tivemos que dar aí esse tempinho. E hoje nós estamos de volta para agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que têm usado, né, as mensagens para evangelizar outras pessoas, edificar outras vidas, tá bom? Deus continue abençoando a cada um de vocês. E hoje a nossa reflexão encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 1 ao 17. Eu não vou ler, né, dado o tempo, né, a leitura é grande, mas nós vamos falar um pouquinho sobre perseverança. E uma perseverança à prova de fogo, praticamente, né? A história ela gira em torno de um homem paralítico, né, que está junto com dezenas de outros enfermos, pessoas portadoras de diversas enfermidades, né? Um tanque chamado Betesda, que em hebraico quer dizer lugar do derramamento, e ali eles aguardam, né, pautados na minha ótica, em uma tradição, visto que os melhores manuscritos, né, não reconhecem esses versículos 3 e 4, que justamente fala dessas pessoas aguardando um milagre divino, visto que de tempo em tempo um anjo da parte de Deus movia as águas e aquele que primeiro entrasse no tanque ficava curado de qualquer enfermidade. Hoje, o assunto em voga é a ansiedade, né? A ansiedade tomou conta de tudo, de todos. Nunca se falou tanto sobre o tema, e este é um ano de desafios, ano de eleições, de desemprego. Você que começou, né, uma faculdade, um relacionamento, isso passa por diversas coisas, um ministério, um seminário, seja o que for, né? A ansiedade tem tomado conta, há uma insegurança no ar, mas hoje eu quero tratar justamente sobre perseverança. Alguns que começaram e estão quase desistindo, outros que estão buscando uma solução, mas de maneira equivocada, como exatamente esse homem. A Bíblia diz então que Jesus decidiu comparecer, né? Estava acontecendo em Jerusalém a festa chamada Festa das Trombetas, ou Festa do Ano Novo Judaico. E então Jesus não vai para a festa, ele não vai para o lugar do riso e da alegria, ele prefere ir para esse tanque, onde se encontra pessoas, né, sofridas, pessoas com dores, pessoas sem muita esperança, né? Esse homem, por exemplo, e os demais também, é claro, né? Eles estão pautados, ao meu ver, né? Todo mundo tem o direito de discordar, mas ao meu ver é uma tradição, né? O tanque aqui representa um ludíbrio. Eu não consigo conciliar a natureza que a Bíblia revela de Deus com esse ser superior que aparece aqui, um Deus que permite pessoas de diversas enfermidades disputando, e esse estava, coitado, no prejuízo. Ele é um paralítico e não tem como se locomover. Ele disse para Jesus: olha, sempre que eu tento, alguém chega primeiro. Eu já estou aqui, ele está há 38 anos nessa condição. E Jesus então chega. E quando Jesus chega, ele traz consigo a esperança, a fé, o milagre. Talvez todas as suas expectativas estejam em torno de um ludíbrio, de uma superstição, de uma idolatria, né? As pessoas são desenvolvidas a acreditar em coisas. Bom, o Salmo 115 faz uma advertência acerca disso, né? O salmista vai dizer que os ídolos são coisas inúteis e vãs, porque eles têm cabeça, mas não pensam, olhos e não veem, eles têm ouvido, mas não ouvem, nariz, mas não cheira, boca, mas não falam, mãos, mas não apalpam, pés, mas não caminham, e o pior, tornam-se como eles, aqueles que o adoram.
Então, querido, Salmo 16,4 também diz que dores sobrevirão sobre aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Então eu não consigo ver o mesmo Deus, né, o Pai de Jesus Cristo, nessa imagem de um Deus que consegue ver pessoas inutilizadas e disputando o milagre. Isso não condiz com a natureza de Deus. Até porque Naum 1,7 vai dizer que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Salmo 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Jeremias 29,11, o Senhor diz para o seu povo, estava um tanto quanto desanimado e decepcionado com ele. Ele diz: eu bem sei os pensamentos que penso acerca de vós, são pensamentos de bem, não de mal, para que alcanceis o fim que desejais. Então eu não consigo conciliar essa imagem desse Deus. Para mim trata-se, portanto, de uma tradição, de um ludíbrio, de uma idolatria, de uma superstição. E aí então, eu acredito piamente que Deus não brinca com os nossos sentimentos. Deus não trata com irrelevância as nossas dores. E este homem está nessa condição, E a Bíblia diz então que Jesus chega até aquele tanque. E Jesus não é um ludíbrio, Jesus não é uma fantasia. Jesus é aquele que disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é Ele. João 14,6 ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, ele aplica-se o artigo definido, ele não é uma das verdades, uma opção da verdade, ele é a verdade única e absoluta. E ele chega até aquele local e ele depara-se com um homem que tem os seus equívocos, mas ninguém pode negar o grau de perseverança desse homem. Me comoveu, assim como comoveu Jesus também. Porque esse homem, ele tem alguns obstáculos. E rapidamente eu quero elencá-los. O primeiro obstáculo é o pecado. Jesus vai dizer no texto, quer explicação? Ele diz: eu quero, Senhor, mas não tem ninguém. Ele começa a dar a explicação dele. Jesus diz: levanta, toma tua cama, levanta e vai embora, curado. Mais tarde ele encontra com esse homem no templo e ele diz para ele: olha, você já está curado na estação. Agora, não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Ou seja, a causa daquela paralisia era um pecado não confessado. E algumas pessoas têm um conceito equivocado de que pecado não é nada demais, que isso corresponde à fragilidade da personalidade humana, que é a si mesma. Aliás, até dentro do nosso arraial, músicas e mensagens motivacionais, ficam tratando fica tratando assim o pecado sem a seriedade devida. Meus queridos, foram 38 anos paralisados por um pecado, lá atrás, não confessado. Quem sabe a tua vida não está andando? Quem sabe você não está paralisado dos seus projetos porque você desconhece os danos do pecado. Isaías 59, versículos 1 e 2, ele diz assim: olha, Deus vai dizer que os seus ouvidos não estão agravados, fechados para que não possam ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possam salvar. Mas ele diz: todavia, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E isso, então, não permite que Deus vos ouça e os cure. Então, pecado, em Romanos 6,23, vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. E este homem, então, ele tem esse problema. O primeiro obstáculo que eu encontro, para ele conseguir o seu milagre, ele tem um pecado escondido, enterrado lá debaixo dos 7 chaves, não confessado, não tratado. De repente você precisa fazer um balanço da sua vida, e ver coisas lá atrás que estão embaraçando, o teu presente hoje. Mas Jesus está aqui para te ajudar. O segundo obstáculo é a própria enfermidade, que o impedia de locomover-se, de usufruir da alegria de viver. Ele tem um outro obstáculo, ele tem
um obstáculo chamado tempo, 38 anos. Olha, o tempo, ele pode ser o nosso maior aliado, mas também pode tornar-se o nosso pior inimigo. Provérbios 13:12 vai dizer que a esperança demorada enfraquece o coração, porém o desejo alcançado é árvore de vida. Então o tempo, 38 anos são 3 dias, 3 meses, 3 anos são 38, meus irmãos. É muita coisa, né, queridos? Ele tem um outro obstáculo também, a ignorância acerca da verdadeira fé. Ele canalizou toda a sua expectativa e crença num tanque, num anjo. Olha, biblicamente, teologicamente, eu não reconheço o objetivo, a finalidade do ministério angelical, embora Hebreus 1,14 diz que eles são seres, ministros de Deus, que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação, mas anjo é mensageiro. Anjo não é para curar a doença de ninguém. Em Marcos 16:15 em diante, Jesus vai dizer na grande comissão para os seus discípulos, e de pregar o evangelho a todo mundo, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão serpentes, beberão coisas mortíferas, sem que lhe cause dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão sarados. Não tem participação angelical, não. Isso é trabalho da igreja. Então, anjo não é para curar. Anjo pode até ministrar um juízo, mas curar? Então, ele tem esse problema, né? Ele está equivocado acerca da verdadeira fé, né? E a Bíblia vai dizer, 1 João 5,4, né? Que essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E Hebreus 11,6 diz que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a fé genuína em Deus e não em coisas, não é, queridos? Ele tem um quinto obstáculo, o abandono. Ninguém se portava com ele, ele disse, não tem ninguém para que me coloque lá no tanque. Então, o abandono é uma coisa muito dolorida, mas ele tem um outro também, eu não posso estender tanto o tempo, que é a solidão, né? A solidão de estar lá só. E nós somos seres gregários, né? Nós precisamos, já falei isso em outro vídeo, na outra mensagem, nós temos necessidade de tocar e ser tocado, de amar e sermos amados, de perceber e sermos percebidos, de vivermos em coletividade, compartilhar, né? E ele tinha esses inimigos, mas a recompensa de toda a sua perseverança foi um encontro transformador com Jesus. E eu quero te desafiar. Você, crente, que está disposto a jogar a toalha por causa da primeira dificuldade que se deparou, ou seu ministério, olha alguém que com essa série de obstáculos não desistiu. E sabe qual foi a recompensa? Porque agora você entende por que Jesus foi direto a ele. Tinha outros. Jesus tinha conhecimento de causa, ele sabe exatamente do que você precisa, em que área você necessita ser tocado. Então que nesta tarde Jesus te abençoe com um estímulo para você continuar. E olha, o maior milagre que esse homem recebeu não foi a cura da sua paralisia, foi o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma, a garantia da eternidade com Cristo, tá bom? Então, independente de qualquer coisa, hoje Jesus quer e pode mudar a tua vida. Lá no finalzinho, no 17, ele vai dizer, meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus não está indiferente ao teu desânimo, às tuas fraquezas, também não está indiferente à tua situação de desnorteado, de perdido. Hoje você pode ter um encontro com Jesus, Ele está trabalhando e Ele pode transformar todas as tuas frustradas expectativas num brado de vitória e de glória a Deus. Eu quero que Deus te abençoe e que você pense nisso.